Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gravei um react a respeito de um vídeo de um sujeito chamado Antônio Miranda, cujo vlog é Teologia Reversa, e eu acho que realmente faz jus ao nome, porque é o reverso da teologia, é uma antiteologia, é uma anti-história, porque não quer dizer coisa nenhuma. Eu poderia chegar a até dizer que é o terraplanismo da história bíblica, da história do cristianismo, ou um chapéu de alumínio. E ele nos brinda com um vídeo chamado A Farsa dos Evangelhos Escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou primeiramente expor aqui, fazer um retrospecto sobre esse vídeo, e entendam aqui a minha segunda resposta como um complemento do meu primeiro react. Ou seja, que o senhor Antônio Miranda afirma, e aqui eu vou fazer os seguintes tópicos, que os evangelhos não foram escritos nas épocas alardeadas por vários historiadores e por um estudo crítico mais sério, ou seja, na segunda metade do século I depois de Cristo. Ele afirma claramente que os textos dos evangelhos e do Novo Testamento foram escritos entre o final do século II e o começo do século III. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro tópico dele. Ou seja, ele nega validade e autenticidade aos evangelhos dentro da sua respectiva época. E, portanto, evidentemente que ele acaba negando credibilidade às histórias dos evangelhos. O segundo ponto é ele afirmar que no século I, os primeiros pais da igreja, os primeiros documentos da igreja, não citam os evangelhos. E aqui ele cita Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia, se não me engano, Policarpo, e ele afirma claramente que esses autores não citam os evangelhos. E, portanto, esses evangelhos não foram escritos na segunda metade do século I. Aí aqui eu vou colocar um seguinte desafio. No vídeo passado eu falei sobre a Didaqué. A Didaqué é uma espécie de um catecismo que foi escrito no século I, que foi encontrado perdido no mosteiro ortodoxo e que serve como fonte documental cristã, justamente porque muitos autores patrísticos a citavam, mas era um texto considerado perdido e que foi encontrado. E eu falei no vídeo anterior sobre a questão das cópias. A Didaqué, que nós temos, na verdade, é uma cópia de 1000 anos depois da época em que ela foi escrita. Como afirmei várias vezes aqui, que muitos textos da antiguidade não chegaram até nós por conta de cópias. E esse embusteiro está querendo procurar os originais de tudo. Realmente, se dependesse da lógica dele, nós negaríamos todo o passado do mundo antigo, justamente porque boa parte, se não a maior parte, do que nós conhecemos do passado do mundo antigo, provém de cópias, inclusive os evangelhos. Por razões óbvias que vocês vão ver no primeiro vídeo, resposta a esse embusteiro. Mas aqui vou reiterar meu desafio. Se eu encontrar nos padres apostólicos uma única citação do evangelho, esse vídeo aqui está simplesmente acabado. Mas vamos primeiro escutar o que ele fala para depois fazer a seguinte resposta. Então, já que nós não temos nenhum tipo de assinatura, nenhum autógrafo do autor original dos evangelhos, nos resta agora buscarmos as evidências internas e as evidências externas para conseguirmos uma correta datação dos evangelhos. Então pensa aqui comigo, se os evangelhos eles foram escritos ali por volta da década de 70 até a década de 90, as histórias já estariam circulando, as histórias sobre Jesus, sobre seus milagres, sobre seus feitos e sobre as suas frases, concorda? Pois bem, dentro desse raciocínio, nós temos um grave problema para a hipótese de evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João dentro do primeiro século, pois eles só foram atribuídos os 4 evangelhos com esses nomes por um homem chamado Irineu de Lyon
no final do segundo século, justamente onde encontramos as fontes documentais. Mas o que será que estavam dizendo os pais da igreja do final do primeiro século, como por exemplo Inácio, Policarpo e Clemente de Roma? Clemente de Roma, por exemplo, ele estava em sua epístola, a primeira Clemente, enfrentando um problema muito parecido ao qual um dos autores de Paulo, enviando a mensagem ali para Coríntios, estava enfrentando, que era justamente a contenda que estava tendo naquela região. E esse seria de fato o momento perfeito para Clemente utilizar das histórias contextualizadas de Jesus Cristo para poder fazer o quê? Para poder apaziguar os ânimos. Seriam frases e histórias como: ame o próximo, dê a outra face, seja misericordioso para que tenhas misericórdia, ame o seu inimigo. Mas por algum motivo, Clemente ignora todas essas histórias pacíficas de Jesus e ele fica citando somente histórias da Bíblia hebraica. Sim, aquilo que você conhece como o Velho Testamento. Senhor Antônio Miranda, o único que ignora os versículos da Bíblia do Novo Testamento em Clemente é você mesmo. Porque, na verdade, nós sim encontramos versículos do Novo Testamento em Clemente Romano. Então, eu peço a atenção de todos para que acompanhem a minha leitura sobre o assunto e vamos tirar as seguintes conclusões. E espera que vem para torar, viu? Vamos lá. Aqui no tópico 13, eu fiz, claro, apenas algumas mínimas citações, porque são várias, diga-se de passagem. Não é? Aqui no tópico 13, que está escrito aqui, humildade e mansidão, São Clemente Romano diz: portanto, irmãos, sejamos humildes, depondo todos os sentimentos de jactância, de vaidade, de insensatez, de cólera, e pratiquemos o que está escrito. De fato, o Espírito Santo diz que o sábio não se glorie de sua sabedoria, nem se farte de sua glória, nem o rico de sua riqueza. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, por procurá-lo e praticar o direito e a justiça. Isso aqui é uma referência ao, se não me engano, acho que é Jeremias, tá? É o Antigo Testamento. Lembremos-nos, sobretudo, das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele nos ensinava sobre a benevolência e a paciência. Assim dizia: sede misericordiosos, a fim de que sejais tratados com misericórdia. Perdoai, para que vos seja perdoado. Da mesma forma com que agirdes, também agirão convosco. Ou seja, aqui nós temos o Sermão da Montanha. O que foi que esse paspalho disse? Que não encontramos esses trechos em Clemente Romano. Está aqui, filhão. Você não leu o texto. Nós podemos tirar aqui duas conclusões de São Antônio Miranda com relação a São Clemente Romano. Primeiro, ou ele é um ignorante do assunto, ou ele é simplesmente desonesto. Eu acredito que ele seja as duas coisas, porque ele é ignorante e desonesto. Ele não leu o texto. Ele deve ter lido opinião de terceiros sobre o assunto. Vamos lá. Nós estamos aqui falando de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver aqui? Vamos procurar. Está aqui. Pronto. Aqui, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E também tem aqui, no caso, o capítulo 6, né? O capítulo 6, versículo 12 e 14. Aqui nós vemos que no capítulo 6, versículo 12 ao 14, há um trecho do Pai Nosso, que está sendo citado também por Clemente. Porque se perdoardes os homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É aqui que ele fala, que da mesma forma que você perdoar, você também vai ser perdoado. Não é? Vamos lá, vamos mais além. Lá vem mais bomba. Não é? Vamos ler aqui um outro texto, vou ler todo o texto e vocês vão ver o conjunto, tá? Contra os orgulhosos. Portanto, irmãos, é justo e santo obedecer a Deus, mais do que seguir aqueles que, por orgulho e revolta, se tornaram chefes de odiosa inveja.
Nós nos expomos não ao prejuízo comum, mas a um perigo grave, se nós deixamos levar temerariamente pelos projetos desses homens que se atiram à competição à revolta para nos afastarem do bem. Sejamos bons uns para com os outros, conforme a compaixão e a doçura daquele que nos fez. Está escrito: os bons habitarão a terra e os inocentes serão deixados sobre ela, mas os pecadores serão exterminados dela. E diz ainda: vi o ímpio exaltado, elevado como os cedros do Líbano. Passei e não existia mais. Procurei o lugar em que estava e não encontrei. Guarda a inocência e observa a retidão, porque existe uma posteridade para o homem pacífico. Aqui são citações do provérbio e dos salmos, tá? Unamo-nos, portanto, aqueles que vivem piedosamente a paz e não aqueles que fingem querer a paz. Com efeito, em algum lugar se diz, aí entre aspas, eu acredito que vocês vão reconhecer: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E mais, com sua boca bendiziam, mas com seu coração maldiziam. Vamos lá. Pronto. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham mesmo que São Clemente Romano não conhecia os evangelhos? Vocês acham que São Clemente Romano não conhecia as histórias, mesmo da tradição oral, da igreja? Ele sendo o chefe da igreja universal? Porque nós temos que entender que São Clemente Romano é sucessor de Pedro. E se ele era bispo de Roma e estava escrevendo uma carta à igreja de Corinto, é porque de alguma forma ele teria uma prevalência sobre a igreja de Corinto. Eu não preciso dizer mais nada, mas podemos acrescentar, só para ficar mais dolorido ainda, para ficar mais vergonhoso. Porque, por exemplo, São Clemente Romano não se limita somente a citar os evangelhos. Ele cita também as cartas de Paulo, que ele diz que há alterações e não sei o que, não sei o que. Vamos lá, vamos ler aqui para ele passar vergonha. Seja ele o nosso orgulho e franqueza, submetamo-nos à sua vontade, consideremos como toda a multidão de seus anjos, estando junto dele, estão a serviço de sua vontade. De fato, a Escritura diz: miríades e miríades estão junto dele, milhares e milhares estão ao seu serviço. E eles gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a criação está cheia de sua glória. Também nós, na concórdia, unidos na mesma consciência, com uma só boca, chamemos a ele com insistência, a fim de que tenhamos parte nas suas grandes e magníficas promessas. Ele de fato diz: ai, 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 senta aí, senta, Antônio Miranda, senta para você se esconder aí, para você não passar mal. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e não entrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o esperam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Bom, isso aqui já é para passar vergonha mesmo, para dizer assim: adeus internet, eu vou mudar de vida. Mas quem disse que certos caras de pau da vida vão fazer isso? Veja, agora nós vamos, já que nós provamos que São Clemente Romano cita fartamente os evangelhos e cita até mesmo cartas de Paulo, nós podemos agora chegar a Santo Inácio de Antioquia, que, segundo o senhor Antônio Miranda, ele afirma claramente que não há nenhuma menção a Jesus Cristo, não há nenhuma menção aos evangelhos. Vejamos, aqui você tira as conclusões se realmente essas pessoas que eram discípulos dos apóstolos, tá? Se essas pessoas realmente não tinham nenhum contato com o ensino do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui a carta de Santo Inácio aos Efésios. Aqui o tópico 18. Vocês podem procurar essa carta na internet que vocês encontram.
Meu espírito é vítima da cruz, que é escândalo para os que não creem, mas salvação e vida eterna para nós. Onde está o sábio? Onde está o inquisidor? Onde está a vaidade daqueles que se dizem sábios? De fato, o nosso Deus, Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria, da descendência de Davi e do Espírito Santo. Ele nasceu e foi batizado para purificar a água na sua paixão. Vejam que esse primeiro parágrafo é uma menção a uma carta de Paulo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus e gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cara, tô rindo aqui pra cacete, mas vamos vamos lá. Vamos ver a cara de tacho do homem aqui. Parece que tá, sei lá, parece que botou tanta gomalina que a gomalina intoxicou o cérebro, no cabelo. Ao príncipe deste mundo ficou escondida a virgindade de Maria, seu parto e igualmente a morte do Senhor. 3 mistérios retumbantes que foram realizados no silêncio de Deus. Como então foram manifestados ao mundo? Um astro brilhou no céu mais do que todos os astros. Sua luz era indivisível e sua novidade causou admiração. Todos os astros, juntamente com o Sol e a Lua, formaram um coro em torno do astro, e ele projetou sua luz mais do que a todos. Houve admiração. De onde vinha a novidade tão estranha a eles? Então toda a magia foi destruída, e todo o laço de maldade abolido, toda a ignorância dissipada, e todo o reino foi arruinado, quando Deus apareceu em forma de homem para a novidade de vida eterna. Aquilo que havia sido decidido por Deus começava a se realizar. Tudo ficou perturbado no momento em que se preparava a destruição da morte. Isso aqui é uma menção ao Evangelho de Mateus. Ou seja, o que é o astro? Foram os 3 reis magos que foram conduzidos por um astro, por uma estrela. Olha só que coisa fantástica. E aí esse bobalhão vem dizer para nós que esse pessoal não tinha conhecimento do imaginário da igreja cristã. Mas podemos até complementar aqui, tá? Se Jesus Cristo me tornar digno, graças às vossas orações, e se for da vontade de Deus, eu vos explicarei em segundo livrinho que devo escrever-vos, a economia do qual comecei a vos falar a respeito do homem novo, Jesus Cristo. Ele consiste na fé nele e no amor por ele, no seu sofrimento e ressurreição, ou seja, o evento da crucificação. Sobretudo, se o Senhor me revelar que cada um e todos em conjunto, na graça que provém do seu nome, vos reunireis na mesma fé em Jesus Cristo, da descendência de Davi segundo a carne, filho de homem e filho de Deus, para obedecer ao bispo e ao presbitério, em concórdia estável, partindo do mesmo pão, que é remédio da imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Ou seja, nós temos aqui a menção também da Eucaristia. Aqui nós temos agora também a carta de Santo Inácio aos Trallianos. O mais fantástico dessa carta é que eu acredito que você que é católico, como também de alguma igreja protestante tradicional, você vai reconhecer esse trecho. Escutem. Sede, portanto, surdos quando alguém vos fala sem Jesus Cristo, da linhagem de Davi, nascido de Maria, que verdadeiramente nasceu, que comeu, bebeu, que foi verdadeiramente perseguido sob Pôncio Pilatos, que foi verdadeiramente crucificado e morreu à vista do céu, da terra e dos infernos. Ele realmente ressuscitou dos mortos, pois o Pai o ressuscitou, e da mesma forma o seu Pai ressuscitará em Jesus Cristo também a nós, que nele cremos e sem o qual não temos verdadeira vida. Veja aqui que coisa interessante. Aqui nós temos um trecho muito parecido com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde havia de julgar os vivos e os mortos. Veja aqui o trecho. Isso aqui foi escrito no final do século I. E aí esse paspalho diz que não há nenhuma menção aos evangelhos, não há menção nenhuma ao Novo Testamento. Eu gostaria inclusive de complementar mais sobre a Didaquê, um livro que foi escrito também
na era apostólica, tá? Eu vou ler um trecho da Didaqué e vocês vão reconhecer, evidentemente, e aí eu acredito que o senhor Antônio Miranda vai passar mais ridículo ainda. Não se deixe levar pelos impulsos instintivos. Se alguém lhe der uma bofetada na face direita, ofereça-lhe também outra face e você será perfeito. Se alguém o força a acompanhá-lo pelo espaço de 1 quilômetro, acompanhe-o por 2. Se alguém tira o seu manto, entregue-lhe também a túnica. Se alguém toma outra coisa que pertence a você, não a peça de volta, pois você não poderá fazer isso. Vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Vamos pegar um outro texto da Sagrada Escritura sobre o batismo. Celebração da vida, o batismo. Quanto ao batismo, procedo assim. Depois de dita todas essas coisas, batize em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça em água quente. Na falta de uma e de outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, tanto aquele que batiza como aquele que vai ser batizado, e se outros puderem também, observe o jejum. Aquele que vai ser batizado, você deverá ordenar jejum de 1 ou 2 dias. Claro que ele está falando aqui dos batismos dos adultos, não é? Veja, vamos lá. Mateus 28, né? 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não preciso mais dizer nada. Você vai entender vendo esse vídeo que é uma complementação do vídeo anterior dos textos que eu, infelizmente, não apresentei, mas agora está apresentado. E eu vou reiterar mais uma vez. No afã, muitas vezes, de querer atacar o cristianismo por atacar o cristianismo, o senhor Antônio Miranda adultera os fatos históricos. E não somente adultera, como ele demonstra um desconhecimento completo daquilo que ele alardeia conhecer. Se esse homem estudou teologia, eu digo, eu estudei javanês. Isso aí que ele fala, ou que ele prega, é tão sério quanto a terra plana e tão ajuizado quanto o chapéu de alumínio. Basicamente isso. Deixa eu ver se ele vai falar alguma besteira. Por que ele não utiliza nenhuma das passagens edificantes de Jesus, como fez Irineu de Leão lá no final do 2º século? Só para concluir aqui, eu acho que esse cara não leu mesmo. Porque o Sermão da Montanha, que ele diz que não foi citado, foi citado. Coríntios é citada, até Hebreus é citado. Evidentemente que eu não coloquei aqui, mas em São Clemente Romano, a carta de São Paulo aos Hebreus é citada. E veja que a carta de São Paulo aos Hebreus é um texto que durante muito tempo foi discutido se ele era legítimo ou era apócrifo. Por que isso? Porque o estilo de falar de Hebreus, o estilo do grego, existem algumas questões semânticas ali que não acompanham necessariamente a textualidade de outros documentos que são atribuídos a Paulo. Só que existe um porém aí. Existe uma coisa chamada tradição oral, e nós percebemos aqui que até numa carta apostólica do século I ele é citado. Porque a questão do estilo de escrita não significa que o pensamento não seja paulino. Porque existem concatenações entre o pensamento paulino de Hebreus e de outros textos. E o estilo de escrita, muitas vezes, não muda a questão, justamente porque é possível que Paulo possa ter ditado para alguém e alguém tenha escrito. Existem inúmeras implicações e inúmeros debates enquanto isso. Então vejam que a questão é muito mais complexa do que esses videozinhos perebas
de um sujeito que até finge ter uma biblioteca, porque você vê que a biblioteca nem é dele, a casa dele não é assim, esse passagem. O que você tem que entender é que Clemente e os demais pais da igreja, mesmo que não tivessem conhecimento ou lido os evangelhos escritos, eles teriam que ter noção das histórias orais sobre Jesus, as quais mais tarde vieram parar nos evangelhos escritos. E nem isso eles aparentavam conhecer. Não, meu caro, aí que tá o problema. Não é que eles não conhecem, eles conhecem pra cacete. Conheceram pra caraléu. Sabe por quê? Porque eles eram discípulos dos apóstolos. Clemente Romano era sucessor de Pedro. Inácio de Antioquia, segundo Eusébio de Cesareia, era discípulo do evangelista João. E como é que você nos brinda com essa merda, cara? Tá aqui, olha aqui. Os livrinhos verdinhos do Iago Martins, tá? Que pode ser também os livrinhos verdinhos do Antônio Miranda, que ele nunca leu. Antônio Miranda, se existe uma coisa no seu vlog, é que deveria ser chamado Antônio Miranda. É só mimi. É só embuste, é só enrolação. Então, pelas fontes externas, no primeiro século, nós não podemos concluir que havia ali evangelhos escritos. Eu vou fazer que nem o Marcelo Andrade, quando ele vê um marxista falando besteira, ele começa a rir assim, pega a garada. Meus amigos. Então, meus amigos, só pra terminar, eu não preciso mais provar nada. O Antônio Miranda é um embuste monumental. Esse vídeo é de uma vigarice extrema, de uma desonestidade intelectual tão absurda, que eu digo o seguinte: olha, você quer ser ateu? Seja ateu, mas seja com decência. Não seja picareta, não seja safado. Não fique enganando os cristãos. Não fique enganando os ateus. Não fique fingindo erudição. Seja honesto. Eu acho que, independentemente de ser ateu ou de ser cristão, a melhor virtude que existe é a da honestidade. Até para ser ateu, eu acho que a obrigação de ser honesto. Eu acredito que haja ateus honestos. Haja pessoas que realmente se questionam sobre aqueles aspectos que nós cristãos também nos questionamos. Sobre a natureza do mal, por que acontecem certas coisas horríveis. Isso realmente nos coloca na parede, nos coloca em dúvida. Mas, acima de tudo, seja honesto. Simples assim. Eu fiquei prometendo para vocês esses textos e acabei de mostrá-los. Tire as suas próprias conclusões. Eu não tenho mais nada a acrescentar sobre este vídeo. Claro que eu vou produzir mais outros materiais, porque tem coisas, assim, tem pérolas desse sujeito, que é realmente pro mundo inteiro rir. Só que o mundo não ri porque não percebe que o quão é engraçado e o quão é divertido você desmascarar um embusteiro. Então, meus amigos, fica para a próxima e até logo.